Quando eu fui demitido, eu recebi acho que uns 25 pau de rescisão, né? Foi uns 25 mil de rescisão. E me pergunte o que eu fiz com esse dinheiro. Eu não sei. Meus caros, aqui é o Sabino. E esse vídeo surgiu em resposta à pergunta da Letícia. Sempre foi obstinado em relação ao futuro e sucesso, ou isso foi gradativo? Desde novo, eu sempre quis chamar atenção. Sempre quis chamar atenção. Seja fazendo graça, seja qualquer coisa, escândalo, algo do tipo, quando era criança, né? Eu gostava de chamar atenção. Até um bom tempo depois eu descobri que chamar atenção é uma das leis do livro As 48 Leis do Poder de Robert Greene, né? Que é chame atenção a todo custo. E mesmo sem conhecer as 48 Leis do Poder, eu sempre busquei chamar atenção a todo custo. E chamar atenção a todo custo te coloca à frente de qualquer pessoa, por incrível que pareça, mesmo a pessoa sendo mais capacitada do que você. Como, por exemplo, concorrendo a uma vaga de emprego num supermercado, havia uma fila de pessoas para fazer entrevista naquele dia e eu fui um dos 3 selecionados, justamente porque eu quis chamar a atenção a todo custo. Fazia todo mundo dar risada, brincava com um entrevistador e enquanto todo mundo estava querendo ser sério demais, parecer, né, aptos à vaga, eu estava nem aí. Basicamente, né? É o desapego que faz ser atrativo, né? Atraente, sei lá. Quando eu fui contratado para a vaga de empacotador, eu passei um bom tempo querendo subir de cargo. Ah, detalhe, um dos meus primeiros salários como CLT, antes mesmo de ser empacotador, né? Eu já trabalhei em telecobrança, né? E já trabalhei também no barracão de verduras. E quando eu trabalhava com, não sei se é telecobrança que fala, eu acho que é telecobrança mesmo. Eu ficava, né, numa empresa de ligação para cobrar os caras que estavam devendo, né? Quando eu trabalhava com telecobrança, no meu primeiro salário eu comprei a Bíblia Thompson. A Bíblia Thompson foi o melhor investimento que eu fiz. E até eu sair da empresa de telecobrança, fiquei 7 meses trabalhando lá, e entrar no barracão de verduras e depois, né, entrar para aquele mercado como jovem aprendiz. Até eu entrar como jovem aprendiz, eu nunca tinha lido aquela Bíblia que eu tinha comprado. Eu comprei, ela ficou estacionada num cantinho, ela estava novinha ainda, sem nenhum risco nela. Até que dentro daquele supermercado eu comecei a observar alguns padrões diferentes do meu cotidiano, que eu não estava acostumado. Porque minha rotina aos 16, 17 anos era casa, escola, às vezes trabalho, porque barracão de verdura era tipo um dia sim, um dia não, um dia sim, 2 dias não. Enfim, era quando tinha pedido, né? Era casa, escola e às vezes trabalho e depois casa de novo, né? E as pessoas com quem eu convivia ali, tanto no barracão de verdura quanto também na empresa de telecobrança, eram pessoas mais assim, não mais calmas, mas diferentes das pessoas que eu conheci quando eu me tornei um empacotador do supermercado. Quando eu me tornei um empacotador do supermercado, ainda com aquele desejo de querer chamar atenção a todo momento, né? Eu sou um cara que chama tanta atenção que literalmente faço de tudo para chamar atenção, como por exemplo, entre os 14 anos de idade até os meus 17, 18 anos, na roda com os amigos, sempre havia o inteligente, havia o astuto seria tipo sagaz da roda, sempre tinha alguém, só que nunca tinha um bobo da corte. E eu, como um cara que gostava de chamar atenção, né, inclusive desde os meus 14 anos de idade até os meus 18 anos, mais ou menos, na roda com os amigos, eu sempre queria chamar atenção a todo custo e chamar atenção assim de uma forma
que fosse o centro das atenções, literalmente. Seja por extroversão, né, sendo extrovertido, ou seja sendo o bobo da corte. E muitas vezes sobrava para mim ser o bobo da corte, porque o extrovertido já era uma outra pessoa, eu precisava chamar mais atenção do que ele para mim. Como que eu fazia isso? Falando babaquice, né, comportamentos exagerados, onde todo mundo dava risada, onde todo mundo, tipo, zoava com a minha cara. Eu pedia pra ser zoado, basicamente. Eu era o bobo da corte e me tornava o centro das atenções. E eu conseguia, no fim do dia, o que eu queria. Apesar de ter uma imagem negativa com os meus amigos, né, ao longo do tempo, foi se degradando, só que, consequentemente, depois esses mesmos amigos passaram a gostar mais de mim porque eu era o cara que divertia eles, né, mesmo sendo o bobo da corte. E como empacotador, eu comecei a observar comportamentos das pessoas. Lá dentro eu não achava interessante, né, no raciocínio lógico, não achava interessante querer chamar a atenção a todo custo sendo um bobo da corte, né, porque não faz sentido. Ali, como são pessoas que não tinham uma convivência diária comigo, poderia me achar retardado, algo do tipo, então tinha que manter a seriedade ali naquele ambiente. Por esse motivo, o jeito que me forçou a querer chamar a atenção das pessoas foi de uma outra forma. Como que foi? Eu passei a me esforçar ao máximo para chamar a atenção de todos que estavam ao meu redor, principalmente dos encarregados e do gerente, para minha mão de obra, para o meu trabalho. Eu queria que eles prestassem atenção o quão eficiente eu estava sendo naquela função que eles delegaram a mim. E nessa época, eu queria ser um youtuber. Meu sonho sempre foi ser um youtuber. Eu falo isso aqui no YouTube, falo no Instagram. Cara, quando eu pegar a plaquinha de inscritos, né, de 100 mil inscritos, eu vou ficar muito emocionado e vai ser uma grande conquista para mim, apesar de ser só uma placa, né, ser só um objeto. Só que dando o meu melhor para aquelas pessoas que trabalhavam comigo notarem o meu desempenho para, consequentemente, eu acabar subindo de cargo, porque, pelo amor de Deus, o meu salário como um empacotador era de, acho que 700 a 800 reais na época, e o salário mínimo já era tipo 1.200. Eu olhando para aquela situação, tipo, querendo subir de cargo e vendo pessoas entrando depois de mim, tipo, sendo contratadas depois de mim e subindo de cargo antes de mim, tipo, passava 3 meses na experiência ali, subir de cargo, e eu, tipo, 1 ano e 7 meses querendo subir de cargo e não vendo nenhum resultado daquele meu esforço que eu estava fazendo para chamar a atenção a todo custo dos meus encarregados, né? Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu realmente não sabia, não estava entendendo o que estava acontecendo. Por que tinha pessoa que estava entrando depois de mim, subindo de cargo, e eu, dando o meu melhor para poder chamar a atenção a todo custo, não estava subindo? Por quê? Foi nesse momento que surgiu-se a minha primeira análise de dados, pelo menos que eu me lembre. A minha primeira análise de dados, da vida, né? A vida consiste em chamar a atenção a todo custo, analisar dados, porque dados é o petróleo do século XXI, se você quiser prever o futuro, basta estudar o passado, simples, e ajudar as pessoas. Eu já vou chegar nesse ponto aqui agora. Comecei a analisar os dados das pessoas que estavam entrando depois de mim e subindo de cargo antes de mim, né? Eu estava 1 ano e 7 meses querendo subir de cargo e não subia de forma alguma, né? De jeito nenhum. Aí, levantando esse relatório na cabeça mesmo, num raciocínio lógico, eu vi que as pessoas que estavam subindo de cargo, as pessoas cujo estavam entrando depois de mim, eu na época já treinava, né? Então eu olhava já para o físico da pessoa e elas não tinham uma preparação física tão boa, elas não empenhavam assim com tudo, né? Igual eu estava fazendo para chamar a atenção dos encarregados, dos gerentes e por aí vai. E mesmo assim, elas não tendo uma comunicação eficiente, né, uma comunicação boa, e às vezes até mesmo um nível de intelectualidade inferior ao meu, ainda estavam subindo de cargo. O que será que elas tinham que eu não estava tendo? Aí eu levantei esses dados, aí eu puxei esse relatório. Quando eu puxei esse relatório pela primeira vez, eu cheguei num consenso, né, num bom senso ali, num senso comum, que essas pessoas elas estavam ali, tipo, não ligando tanto para o salário, né? Eram jovens que precisavam de dinheiro, claro, mas tipo, os pais pagavam as contas, a família bancava, às vezes, na maioria das vezes, né? E eu, como um cara que gostaria de ajudar os meus pais e não ao contrário,
estava visando o lucro, estava querendo o dinheiro e não necessariamente ajudar as pessoas como aquelas pessoas que estavam subindo de cargo estavam fazendo. Foi aí então que eu tive basicamente duas escolhas. Ou eu voltava a trabalhar no barracão de verduras, que inclusive eu estava ganhando bem mais do que eu estava ganhando como um empacotador, né, que pelo amor de Deus, 1 ano e 7 meses e não subia de cargo. Basicamente naquele momento foi o paradoxo do ônibus, né? O paradoxo do ônibus, para quem não conhece, é meio que tipo assim, será que eu volto embora ou será que eu continuo esperando o ônibus passar? Porque se eu voltar embora, o ônibus pode passar. E se eu continuar esperando, o ônibus pode não passar. Foi basicamente esse paradoxo que aconteceu, né? Então, tipo assim, se eu pedir demissão, poderia ser que tipo 1 mês depois eu iria subir de cargo. Ou se eu não pedir demissão, eu posso passar aqui mais 5 anos e não subir de cargo. Enfim, foi o que passou na minha cabeça, né? Mas de qualquer forma, eu falei, tá, vou aplicar o que eu aprendi com base nesses dados aí que eu acabei levantando. Né, vou aplicar o que eu aprendi. E o que eu tinha aprendido? Que as pessoas estavam ali para servir. O que estava sustentando aquele mercado não era o dinheiro que estava circulando ali dentro. Porque, de fato, como eu acabei de falar, o dinheiro só estava sendo movimentado ali dentro. Ele só estava sendo circulado. Era uma energia ali de transação. O que estava sustentando aquele monumento, aquele império, na verdade, aquele mercado, eram as pessoas. Deu pra sacar? Então falei, calma aí. Se não existissem pessoas aqui, significa dizer então que também não existiria dinheiro? Aí eu olhei para as pessoas que subiram de cargo e falei, pô, elas estão aqui servindo, literalmente elas batiam um ponto certinho no horário, elas, sabe, bem regradinha. Eu era o único assim que tipo às vezes entrava atrasado, mas de qualquer forma quando eu entrava e trabalhava, eu dava o meu melhor ali para chamar a atenção e não para servir. Foi quando eu comecei a servir. Eu passei a servir, eu passei a fazer o que basicamente fazer o feijão com arroz. Comecei a fazer o feijão com arroz bem feito, entendeu? E quando eu comecei a aplicar o feijão com arroz bem feito e servir as pessoas, né? Eu passei a entender que dinheiro ali estava consistindo em ajudar as pessoas e não o contrário. Eu passei a servir os clientes da maneira mais, assim, tipo, de forma mais atenciosa, sabe? Comecei a recepcionar melhor os clientes, ajudar mais. Quando pedia caixinha, eu ia lá no estoque pegar. E, enfim, uma série de coisas ali que em menos de 15 dias, 1 ano e 7 meses, passou mais 15 dias, eu recebi a proposta para subir de cargo. Eu fiquei tipo, coincidência, ironia do destino, ou isso só aconteceu devido ao meu esforço de querer ajudar as pessoas? E aí, levantando dados novamente, eu percebi que aquilo só aconteceu, eu só recebi a proposta para subir de cargo, que era para repositor ainda, onde eu iria ganhar R$2.000 por mês, parece, e mais hora extra, então seria muito bom, né? Mais do que eu ganhava trabalhando no barracão de verdura. E quando eu recebi essa proposta, eu olhei para ela e falei, quer saber, não quero, porque eu entendi o jogo. Ali, tipo, eu tava realizado. Ali eu acho que ninguém me pararia mais. Ninguém me pararia. Não importasse qual emprego que eu pegasse agora para fazer, né? Não importaria qual emprego que eu pegaria para fazer. Naquele momento, eu iria me destacar. Eu iria me destacar sem sombra de dúvidas. Naquele momento em específico, qualquer negócio que eu colocasse a mão para executar, para fazer, para começar, iria dar certo. Eu tava com essa convicção e ninguém tirava isso da minha cabeça. Então, eu rejeitei a proposta de subir de cargo. Literalmente, rejeitei a proposta de subir de cargo. Cheguei pro gerente e falei, não, acho que a melhor coisa que você pode fazer por mim, né? Eu tenho muitas ambições, muitos sonhos. Na verdade, eu nem tinha nada na época, eu nem sabia o que ia fazer. Na época, eu já escrevia músicas, né? Que inclusive pode ser um tema para um próximo vídeo. Como que surgiu as minhas composições, né? Como que surgiu esse dom de escrita, que realmente é um dom, não é meu, veio do céu, e eu posso explicar para vocês como que aconteceu. Foi num evento da confraternização da igreja que aconteceu na minha cidade natal e deu muito bom. Mas enfim, voltando aqui na linha de raciocínio. Eu tava ali acreditando ter um poder incrível na mão, e realmente tava, né? Que dinheiro consiste em ajudar as pessoas. Quando você entende isso, você tem um grande poder nas suas mãos, de fato, tá? Ponto. Então, em resumo, a vida consiste em
analisar dados, chamar atenção a todo custo e ajudar as pessoas. Você fazendo essas 3 coisas, você se destaca em qualquer ambiente, literalmente, literalmente. E aí o gerente, querendo me subir de cargo, eu falei para ele, não, a melhor coisa que você pode me fazer é me demitir. Eu não queria nem fechar acordo, porque se eu fechasse acordo, meu FGTS ia metade para eles, metade para mim e tudo mais, os rolês. Eu falei, não, eu prefiro que você me demita. Se possível, você me demita para eu receber todos os meus direitos. Tudo que eu tenho de direito ali, meu seguro-desemprego, FGTS, os negócios, beleza, tal. Quando eu fui demitido, eu recebi acho que uns 25 pau de rescisão, né? Foi uns 25 mil de rescisão. E me pergunte o que eu fiz com esse dinheiro. Eu não sei. Eu não sei. Porque eu realmente não tinha clareza quando eu saí, quando eu pedi demissão, né? Quando eu pedi para que eles me demitissem. Eu não tinha clareza no que eu ia fazer com aquele dinheiro. Então, tipo assim, passou acho que 6 meses, eu torrei toda a grana. Torrei toda a grana. E, tipo, não foi nem em festa, nada. Foi mais em estudos mesmo. Comprei livros. Nossa, que interessante, né? 25 mil só em livros. Sendo que, na verdade, se eu for considerar ali, eu acho que se eu fizer as contas de quantos livros que eu tenho ali, quantos reais eu gastei só em livros, não dá nem 5 mil reais, acredito eu. Então, tipo assim... Sumiu o dinheiro, sumiu. Eu não sei para onde foi, eu acho que eu fui gastando aos pouquinhos, né, de grão em grão, a galinha enche o papo. Então ele sumiu, eu não sei onde eu investi, mas de qualquer forma, quando o meu dinheiro acabou, eu pensei, pô, calma aí, vamos lá, vamos observar agora, levantar dados de novo do que eu precisei fazer para subir de cargo. Porque assim, se eu conseguir subir de cargo lá, agora eu consigo subir de cargo na vida. Essa foi minha linha de raciocínio. Pensando por esse lado, deu certo, porque eu levantando dados, vi que eu chamei atenção a todo custo, eu analisei dados e, principalmente, servi as pessoas. Aí, para esse ponto aqui, esses 2 pontos aqui estavam ok. Eu só precisava agora descobrir o que eu iria fazer com esse ponto aqui naquele momento, naquela situação onde eu estava zerado, já fazendo dívida já, porque eu já estava usando meu cartão de crédito, né? E não estava com nenhum real para poder pagar aquela conta. E aí, nesse ponto é que eu botei no Google. Quem são as pessoas que mais ajudam pessoas no mundo? Não tinha ChatGPT na época, né? Quem são as pessoas que mais ajudam pessoas no mundo? Não são políticos, não são instituições de caridade. Não é nada disso, na verdade. Eu achava que era, mas não é, né? Instituições de caridade. São empresários e profissionais da área da saúde. Então pensei, opa, calma aí. Se os empresários ajudam, são as pessoas que mais ajudam pessoas no mundo, faz sentido, então, eles serem as pessoas mais prósperas, porque dinheiro consiste em ajudar as pessoas. Só que naquele momento eu não estava mais olhando ajudar as pessoas como uma moeda de troca, como um interesse para poder obter dinheiro. Eu realmente ali naquele momento estava agora considerando as pessoas mais importantes do que o dinheiro, porque se não fossem as pessoas não existiria dinheiro. Então, automaticamente, quando eu me disponho a servir as pessoas, o dinheiro vem por consequência. Sacou? Surgiu ali essa, basicamente, como que eu posso dizer? Talvez uma ambição, eu não sei, a obstinação pelo futuro surgiu naquele momento, ok? Surgiu naquele momento, onde eu comecei a enxergar o meu futuro ajudando inúmeras e inúmeras pessoas. Foi naquele momento que surgiu essa obstinação. Então você me pergunta, sempre foi obstinado com relação ao futuro e sucesso? Eu posso dizer que talvez sim, por conta que eu sempre, desde a minha infância, sempre quis chamar a atenção, e talvez chamar a atenção seja um sinônimo de sucesso para mim, mas com relação ao futuro, não foi gradativo, foi naquele momento em específico, né? Ou melhor, não foi gradativo não foi sempre, né? Foi gradativo naquele momento específico, acho que deu para entender. Foi naquele momento específico onde eu entendi que dinheiro consistia em ajudar as pessoas. Então, por pensar, né, no raciocínio lógico, no senso comum, que dinheiro consiste em ajudar as pessoas e empresários e profissionais da área da saúde são as pessoas que mais ajudam pessoas no mundo, eu pensei, e se eu for um empresário, tá? Empresários ainda no ranking está em primeiro lugar. Empresário, profissional da área da saúde em segundo lugar. São as pessoas que mais ajudam pessoas no mundo. Pensei, se eu for um empresário, vou estar em primeiro lugar no ranking, que ajuda profissionais da área da saúde a prosperarem. E se eu for um empresário que ajuda profissionais da área da saúde a prosperarem? Então fui ver um nicho da área da saúde específico, onde ajuda as pessoas a melhorarem a autoestima. E qual que eu encontrei? Clínica odontológica.
Clínica odontológica, na minha opinião e no senso comum, é o profissional assim da área da saúde que mais ajuda pessoas da autoestima, né? Com relação à autoestima da pessoa. Porque eu acredito que não tem nada melhor do que melhorar a autoestima. Quando você melhora a sua autoestima, cara, sua vida inteira por completo ela muda. Então, se eu ajudar um profissional da área da saúde a conseguir vender mais os serviços dele, né, consequentemente, vai ter inúmeras outras pessoas também que vão acabar aumentando a autoestima delas. E por esse motivo, num efeito bola de neve, se eu tiver diversos clientes de clínicas odontológicas, por exemplo, alavancando o faturamento delas, né, olha o tanto de dinheiro que eu vou ter consequentemente. Então o dinheiro passou a ser irrelevante para mim. Foi aí, né, nesse período de tempo, quando eu zerei a minha conta, por exemplo, né, quando eu fiquei sem dinheiro nenhum, que eu coloquei o objetivo de ler a Bíblia em 6 meses. Quando eu fiquei assim, tipo, endividado, eu falei, tá, agora não tem mais para onde recorrer, eu acho que a única opção que me resta mesmo é começar a ler a Bíblia. Foi ali que eu comecei a ler a Bíblia. Aí, antes de ler a Bíblia, vi vídeos no YouTube, como ler a Bíblia da maneira mais rápida e tudo mais, uns vídeos bem nada a ver, bem... né, que não me agregaram assim tanto, e muita gente falando, começa pelos evangelhos. Eu falei, quer saber, eu vou começar no hardcore. Por que eu devo começar pelos evangelhos? Eu vou no Gênesis mesmo e dane-se, eu vou no Gênesis, Apocalipse, se eu não entender nada, eu vou ler de novo, e de novo, e de novo, até entender. E pronto, e ponto final. É claro, me pergunte, eu entendo a Bíblia 100%? É pau. O maior papa do mundo, mas sei lá, que já viveu entre a humanidade, não conseguiu compreender 100% as escrituras. Quem sou eu, então? De qualquer forma, há ensinamentos que estão ali presentes que são para as pessoas mais pobres, e até mesmo as que mais faltam com inteligência, né, digamos assim. Qualquer um pode entender alguns conceitos básicos ali que podem ser aplicados para as finanças, para a vida no cotidiano em si. Enfim, foi o que eu fiz, né? De Gênesis, Apocalipse, eu comecei a fazer um estudo diário, né? Todo dia, de manhã, quando eu acordava, e também durante a noite, né? Antes de dormir, eu lia 6 páginas por dia para, num período de tempo exato, de 6 meses, eu poder concluir a Bíblia inteira, né? Eu pegava o número de páginas que tem 100% da minha Bíblia e dividia pelo número de dias no período de 6 meses. E aí, assim, eu conseguiria saber quantas páginas eu deveria ler por dia. E dessa forma, eu consegui concluir a Bíblia 100%, de Gênesis a Apocalipse. E depois que eu entendi que dinheiro consiste em ajudar as pessoas e que empresários são as pessoas que mais ajudam pessoas no mundo e profissionais da área da saúde também, então eu falei, vou ajudar clínicas odontológicas a alavancar o faturamento delas. Como que eu faço isso? Aí eu comecei a pesquisar mentorias para poder alavancar o faturamento de clínicas odontológicas e tudo mais, e por aí vai. E hoje, a minha agência de publicidade online para clínicas odontológicas, graças a Deus, só vem crescendo cada vez mais. Então nesse vídeo eu passei inúmeras lições. As principais são: chame atenção a todo custo, que é uma das 48 leis do poder, né, de Robert Greene. Ajude pessoas o máximo que você puder, porque dinheiro consiste em ajudar as pessoas. Então quando você coloca as pessoas sendo mais importantes do que o dinheiro, consequentemente o dinheiro vem para você. E o terceiro ponto é: seja um analista de dados, porque se você quiser prever o futuro, basta de estudar o passado.